As plantas habitam nosso cotidiano e são essenciais à nossa existência. Delas depende nossa alimentação. Milhares de espécies vegetais são consumidas em todo o planeta. Dentre os principais alimentos estão os cereais como arroz, milho e trigo, grãos de leguminosas como soja e feijão, tubérculos e raízes como mandioca, batata, inhame e etc. Consome-se uma enorme variedade de hortaliças, verduras, frutas, nozes, castanhas, amêndoas, palmitos, óleos e outros produtos de origem vegetal. A proteína animal, como carne, ovos e leite, também tem como base plantas. São espécies pouco conhecidas, cultivadas, manejadas ou exploradas por ruminantes. As plantas contribuem na produção de rações para peixes, aves, suínos, animais de estimação e outros. Conhecer as plantas, saber identificá-las é fundamental para cuidar do meio ambiente. Definir quais espécies devem ser plantadas na recuperação de áreas de proteção ambiental. Produzir madeira, fibras, lenha e carvão. Identificar plantas daninhas ou indesejadas em cultivos e pastagens. Definir espécies adequadas para ornar jardins, logradouros públicos, arborizar áreas urbanas. Essas demandas e necessidades definem um terreno de encontro entre botânicos, agrônomos e produtores rurais. E suscitar a publicação de floras, guias de identificação de plantas daninhas, frutíferas nativas, espécies ornamentais e outras. Para tratar desse e saber da sua relevância na sustentabilidade agropecuária, o pesquisador Evaristo de Miranda, da Embrapa Territorial, conversa com Harry Lorenzi, agrônomo botânico, criador e diretor do Jardim Botânico Plantarum, um centro de referência em pesquisa e conservação da flora brasileira, autor de diversos livros sobre o tema. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E na base da agropecuária brasileira estão as plantas, não é? Tanto as plantas consumidas diretamente ou processadas pelos humanos, como as plantas que alimentam os animais e depois alimentam os humanos. Existem no mundo centenas de milhares de espécies de plantas. Conhecer as plantas, saber identificá-las, saber como cultivá-las e também dirigir o seu uso para a agricultura, para o paisagismo, para a recuperação de áreas ambientais, etc. É uma tarefa que nem todos estão capacitados para isso. Mas hoje nós temos a alegria de receber aqui no Brasil Verde o Harry Lorenzi. Ele sabe tudo sobre esses temas e é uma grande alegria recebê-lo aqui. Bem-vindo ao Brasil Verde, Harry. Obrigado, Evaristo. É um grande prazer estar aqui hoje. Então, você tem uma história muito interessante, não é? Você não nasceu num jardim botânico, eu imagino, né? Você foi se aproximando desse tema ao longo da sua vida, né? E as pessoas aqui no programa, elas gostam de conhecer inicialmente quem nós estamos conversando, né? Talvez você pudesse situar, são pessoas do Brasil inteiro, de várias capitais, de cidades não tão familiarizadas com o campo, né? Conta um pouquinho para nós a sua história. Dá para contar um pouco como é que você chegou a ser hoje responsável de um dos belíssimos jardins botânicos do Brasil? Sem dúvida, Evaristo. Na verdade, a minha origem é rural, como a maioria das pessoas que se dedicam a essa área agronômica, né? De uma família muito pobre de Santa Catarina, do interior de Santa Catarina, descendentes de italianos, né? E onde eu comecei muito cedo na agricultura, né? Como você sabe como é, na zona rural, eu comecei com 7 anos e eu já fazia tarefas agrícolas, menos esforço e, enfim, fui crescendo nesse ambiente até terminar o curso primário, né? Que é o básico lá, todo mundo fazia isso, né? E após isso você parava e ia continuar trabalhando na lavoura, né? E foi o que eu fiz após os 11 anos, mais ou menos, né? Continuei trabalhando, aos 14 eu já era trabalhador avulso, quer dizer, além de ajudar na família, no sítio da família, eu ainda trabalhava para vizinhos, para sítios vizinhos, né? Como
funcionário avulso, como empregado avulso, como boia fria, que vocês chamam, né? Isso foi acontecendo até quando tinha 18 anos, né? Mas esse inteirinho eu sempre fui muito ativo no grupo dos jovens rurais, né? Existia, pelo menos na época, organização, era os clubes 4S, que incentivavam os jovens rurais a desenvolverem Desculpe. Realmente, eu me destaquei muito nessa parte, porque eu era um líder realmente na comunidade onde vivia. Tanto que eu representei o Brasil com 15 anos, 16 anos, representei o Brasil no Congresso Interamericano de Jovens Rurais no Paraguai, onde fui recebido pelo ditador Stroessner na época. E, enfim, mas eu participava de projetos agrícolas, né, como, por exemplo, o concurso estadual de produção de milho. E numa dessas visitas do extensionista rural, que existe, né, na agricultura, extensionista rural da Caresp, eu até faço questão de citar, porque foi ele que me despertou esse interesse, que era exatamente o Dejair Pereira, de Jaraguá, onde eu vivia, né? E ele um dia, examinando a minha lavoura de milho, que eu estava participando do concurso, depois de percorrer a lavoura, ele tirou uma foto minha, inclusive essa foto está aí mostrando aí, que eu mandei para vocês. Eu, inclusive, observei uma coisa que eu nem percebi, em 1965, eu andava descalço, não havia calçado. Olhando as fotos agora, eu falei, mas como é possível alguém andar descalço trabalhando na lavoura? É exatamente o que acontecia, não havia calçado. Bom, aí nesse dia, sentamos lá na beira da lavoura, ele começou a falar, poxa, você precisa voltar a estudar, né? Eu sempre queria estudar, mas não havia ninguém para me incentivar, tal. Mas aquele dia foi o estalo assim, que me deu. Eu falei, não, eu vou estudar. Apesar de estar já com 18 anos, eu fui sair correr atrás do prejuízo, né? E fui atrás, entrei até no ginásio, né? Só que eu era quase adulto e as crianças pequenas, né? Então eu não me sentia muito bem lá. Mas aí alguém me falou que eu poderia fazer o supletivo. Bom, aí eu fiz o supletivo e terminei realmente tudo em um ano, né? O ginasial. Aí eu entrei num colégio agrícola lá de Araquari, onde eu comecei a estudar também o primeiro ano do colegial, naquela época se chamava assim. E quando fui buscar o diploma do ginasial na escola, onde eu prestei o exame, ela falou, puxa, você teve notas ótimas, por que você não faz o colegial? Nossa, aquilo me subiu assim, falei, não, eu tenho chance. Foi lá que eu comecei a estudar. Tive muita dificuldade, porque eu tinha que estudar muito. Fui punido várias vezes no colégio agrícola, porque eu me escondia à noite para estudar no banheiro, porque durante o dia não dava, você tinha que trabalhar ou estudar, né? De manhã era aula e à tarde era prática, né? E aí eu, mesmo assim, fazia minha tarefa, ir para o mato estudar, muitas vezes fui pego pelo inspetor de ensino, né? Que me pegava e me punia, né? Bom, finalmente, no final do ano, eu fui fazer o exame e realmente eu passei. Aí, é lógico, eu fui fazer o vestibular em Curitiba, né? Eu nunca, na Universidade Federal do Paraná, eu nunca tinha saído além de Joinville, né? Que era a cidade onde mais próximo eu estava, né? Fui lá, emprestei dinheiro para pagar o vestibular, né? Fui lá, fiz o exame e no dia seguinte já dava um resultado. Fiquei mais um dia e recebi o resultado que eu tinha passado em 17º lugar. Bom, então para mim foi uma vitória. A partir daí eu cursei os 4 anos, aí não foi supletivo, foi 4 anos do curso de Engenharia Agronômica na Universidade Federal do Paraná. Então ali foi quando eu comecei realmente a minha atividade em 1973, quando me formei, eu fui trabalhar no Instituto Agronômico do Paraná, que estava começando, né, na época, muitos jovens, todo mundo jovem, né, e muito entusiasmado, foi anos maravilhosos, meus 7 anos, né? E eu fui convidado para trabalhar como controle de plantas daninhas. E realmente não havia nenhuma informação sobre plantas daninhas. Eu tinha que resolver o problema de dar recomendação de controle para os agricultores do Paraná. E você sabe que para se controlar corretamente uma planta daninha, você tem que saber que planta você tem na sua lavoura, né? Eu comecei a estudar, aprender a reconhecer as espécies, porque não havia nenhuma publicação. Eu tinha que saber, então o que fiz? Comecei do zero, peguei essas plantas, coletei, fiz secata e fui atrás dos botânicos aqui do Sudeste, né, para identificar as plantas. Com isso, eu aproveitei e fotografava as plantas e comecei a fazer um acervo de informações sobre as plantas daninhas. Aí, depois de 2 anos, eu falei, poxa, eu poderia fazer isso um livro, afinal de contas, para deixar para que os que viessem não tivessem a mesma dificuldade que eu tive, né?
E foi o que fizemos. Em 1976, com o apoio do Instituto Agronômico do Paraná, nós publicamos o primeiro livro, que chamava-se Ervas Daninhas do Estado do Paraná. Os principais ervas daninhas do Estado do Paraná, que já era a 4 cores, coisa aí inédita na época. Não haviam publicações a 4 cores, mas eu insisti muito, briguei muito e conseguimos fazer um livro a cores, né? Bom, aí depois trabalhei 7 anos lá e nesse período tive a oportunidade de fazer pós-graduação nos Estados Unidos, fiz um mestrado na Universidade de Tennessee e lá, durante o período que eu permaneci lá, quase 3 anos, eu comecei a estudar as plantas daninhas dos Estados Unidos. E aí, no final, o meu major professor, o meu orientador, no caso, falou que eu tinha um acervo gigantesco e que nós poderíamos fazer um livro. Quer dizer, ele faria a parte de controle e eu faria a parte de identificação das plantas. E realmente, foi o primeiro livro de plantas daninhas a cores nos Estados Unidos, nessa época. Mas como foi feito com a editora, lógico, a editora quer reduzir custos, então ela concentrou as imagens das plantas tudo no meio do livro, né? Em poucas páginas, para ficar mais barato, né? Enfim, foi o livro, vendeu até recentemente, agora já provavelmente não está mais, né? E aí foi depois em... Sim. Não, assim, você foi pioneiro. Para quem está nos escutando, realmente você planta milho, planta soja, mas naquele solo tem sementes que vieram pelo vento, pelos pássaros, às vezes já estão lá há muitos anos. Tudo isso germina junto, tudo isso compete pelo adubo, por tudo. E para combater, para controlar essas plantas, precisa saber que plantas são, não é? Precisa saber identificar. E acho interessante, exatamente, acompanhando aqui, que ele fez um primeiro livro no Brasil de identificação de ervas daninhas e também um dos primeiros livros nos Estados Unidos, né? E eu, mais tarde, comprei livro seu, não é? Já muito completo, né? De identificação, não é? Dessas plantas, já para o Brasil inteiro, enfim, pelo menos para grande parte da área agrícola do Brasil, né? E principalmente havia necessidade de reconhecer a planta na fase de plântula. Então, meu primeiro livro, meu segundo, não tinha foto das plântulas. Mas aí nós fizemos um específico para plantas daninhas de lavouras anuais, né? Onde é importante reconhecer as espécies já na sua fase bem jovem, plântula. E eu fiz um compêndio, um livro que talvez seja o livro que mais vendeu até hoje, que é o Manual de Identificação e Controle de Plantas Daninhas, em participação com muitos pesquisadores de controle de plantas daninhas do Brasil, onde eu apresento as plantas e os níveis de controle dos herbicidas disponíveis no mercado, né? Então, é uma tabela muito grande que, recentemente, nós colocamos isso num aplicativo de fácil manuseio, de fácil uso, né? E realmente facilitou a vida de muita gente, porque depois, lógico, surgiram os tipos, as cultivares de soja, etc., Roundup Ready, onde o reconhecimento da plântula, da planta daninha, não era tão importante, porque, na verdade, o herbicida controlava quase tudo e apenas não matava a soja, ou não mata a soja, como existe hoje. Mas isso foi criando, realmente, resistência das plantas, né? E hoje está um pouco difícil, as pessoas estão tendo que voltar a reconhecer as plantas para fazer controle pré-emergente ou pós-emergente precoce, né? Isso tem muito a ver com a sustentabilidade, né? Para quem está nos assistindo, porque é como quando você fica doente. Se você age precocemente, é mais fácil de controlar o problema, a enfermidade que você tem, etc. Nas plantas também você tem que controlar rapidamente, você não vai deixar elas crescerem. Só que a gente sabe identificar a planta mais com a flor, com a planta já desenvolvida, o fruto, isso ajuda. Agora, com assim, quando ela só tem 2, 3 folhinhas, é difícil. Eu mesmo tenho esse livro do Harry, ele foi muito utilizado no Brasil, acho que ainda é um livro muito importante. Mas como o nosso tempo está passando, eu queria avançar um pouco, não é, para uma outra fase da sua vida, que você começou a identificar e orientar plantas para serem usadas na recuperação de áreas de preservação permanente, não é? Árvores para plantio, em questões ambientais. Você teve uma fase aí antes do Jardim Botânico nisso, não foi? Exatamente. Em 1981, eu sair do setor público, fui para o privado, trabalhar no Centro de Tecnologia Copersucar de Piracicaba, né? Onde era um centro muito avançado de tecnologia, e eu tinha a função exatamente de controle de plantas daninhas, consultoria e pesquisa. Mas, paralelamente, eu tinha outras atividades, porque numa empresa privada você tem que fazer o que te manda, né? E aí eu fui encarregado de desenvolver
programa de produção de mudas nas usinas, porque as usinas estavam tendo bastante problemas com a entidades de meio ambiente, tendo que reflorestar, aí não havia mudas, não havia, ninguém sabia nem reconhecer as plantas. Então nós montamos uma força-tarefa no Estado, nós chegamos a ter 40 viveiros de plantas daninhas, plantas nativas nas usinas cooperadas da Copersucar. Então com isso nós fomos aprendendo muito sobre isso aí, e levantando informações, coletando em toda a parte do centro-sul aqui, sudeste, centro-oeste, para oferecer para as usinas espécies que pudessem ser utilizadas nesses reflorestamentos, para a recuperação de áreas degradadas, áreas de preservação permanente, principalmente quando ocorriam incêndios, então a usina tinha que reflorestar uma área equivalente, etc. Certo. Bom, mas paralelamente também, as pessoas achavam que eu entendia de tudo e começaram a fazer paisagismo nos novos escritórios das usinas, na casa dos proprietários, enfim, eu fazia tudo, em outras palavras. E aí você veio produzindo cada vez mais livros melhores, e um pouco coroamento disso é o Jardim Botânico, né? O Plantarum, que as pessoas que nos assistiram desde o começo viram essa série de imagens belíssimas. É um lugar que está, inclusive, no roteiro turístico aqui da região metropolitana de Campinas. Dá para você falar, porque nosso tempo já está passando. Conta rapidinho um pouquinho sobre o seu Jardim Botânico, que acho que é um ponto de chegada e também um ponto de partida, né, da sua experiência. Exatamente, é um sonho antigo, Evaristo. E lá nos anos 70, mesmo quando eu comecei a fazer expedições para o Brasil afora, vendo plantas interessantes, eu tinha um sonho realmente, aliás, todo agrônomo tem, né? De ter um sonho de ter uma área onde se pudesse cultivar plantas diferentes, tal. Mas eu era um pouquinho mais amplo, eu queria ter uma coleção de plantas de interesse econômico potencial, espécies ameaçadas, mas, enfim, um local que pudesse servir, ficar para posteridade. Então, um jardim de visitação. Isso era o sonho inicial. Mas ele só se concretizou em 1998, quando eu consegui adquirir uma área de 10 hectares aqui, quase dentro da cidade de Nova Odessa, porque a gente conseguiu capitalizar bastante durante esse período, nossos livros faziam muito sucesso, e aí nós começamos a construir, então, em 1998, em agosto. E isso demorou 13 anos para ele ficar pronto, porque as plantas tinham que crescer, eu tinha que fazer toda a infraestrutura necessária. E em 2011 nós inauguramos para visitação ao público. Mas, evidentemente, isso não era um negócio, uma coisa que já em 2007 nós juntamos um grupo de amigos que compartilhava com esse mesmo interesse e criamos uma ONG para administrar o jardim. Não queria que isso fosse um negócio meu. Apenas a área, sim, pertencia ao Instituto Plantarum, que era a minha editora, né, que realmente publicava os nossos livros, né? E com isso a gente implantou o jardim, o instituto que tinha recursos fez realmente o aporte necessário para a construção da infraestrutura e até recentemente ela que fazia tudo isso, né? Atualmente o jardim já é autossustentável, principalmente porque nós doamos também a editora para o jardim, porque a gente percebeu que durante a pandemia, se nós não fizéssemos isso, nós tínhamos que fechar, porque não havia visitação, estava tudo fechado, né? Então eu decidi, não, vamos doar a editora, porque assim eu não tenho que doar aí 100, 150 mil por mês para pagar os custos, né? Foi o que fizemos, doamos, então ela está numa situação econômica favorável hoje, né? Mas, você sabe, os livros impressos estão cada dia perdendo mais espaço. E a gente sabe que a curto prazo os livros do tipo que nós fazemos, livros de consulta, desaparecerão. Além de serem caros, eles não são tão amigáveis em termos de acesso, de busca, né? Os sistemas digitais são muito mais intuitivos nesse aspecto, né? Então, nós começamos produzindo já em 2003, produzindo aplicativos, inicialmente livros eletrônicos, e-book, depois entramos para aplicativos e hoje estamos, agora eu com 73 anos, estou iniciando estudos de inteligência artificial, cujo interesse despertou lá em 1997, quando eu fui convidado para prestar um ano como convidado e pesquisador na Universidade de Harvard. E aí, essa era a minha proposta de trabalho. O pessoal achou que eu estava muito além do meu tempo e realmente tivemos que fazer uma associação com a MIT, porque a Harvard não tinha ainda uma base ainda para poder nos auxiliar. Foi lá que começou tudo. A partir de lá, nós íamos desenvolvendo isso aí. 25 anos depois, agora, que nós estamos realmente próximo de lançar um produto, como, por exemplo, identificação de plantas por imagem, inclusive plântulas de ervas daninhas. Até isso, ele vai permitir identificar, inclusive,
por todos os tipos de estruturas de uma planta, você conseguirá identificá-las, mas com a base nossa, feita aqui no Brasil, feita por mim, não é uma base colaborativa onde existem muitos erros e muitos problemas, né? Então, é uma Então, coisa bem sólida. É claro, nós estamos convidando e recomendando a todos de conhecer o Jardim Botânico Plantarum, lá em Nova Odessa, né? É um programa para se fazer mesmo com a família. Entre no site, vocês vão ver, é fácil de achar o Plantarum e vocês têm muita informação. Tem lá, claro, todos os livros também que o Lorenzi produziu nesses anos, mas veja que interessante o que ele está falando. Você vai ter um aplicativo que você vai adquirir, vai baixar no seu celular, você chega lá, passou na frente de uma casa, tem um jardim bonito, tem umas flores que você ficou encantado. Você quer perguntar, quer comprar aquela flor, como é que chama isso? Que flor é essa? Bom, você vai tirar a fotografia ali da flor e essa base de dados vai te ajudar a identificar, não é, que planta é aquela. Isso pode servir também, como ele disse, no campo, né, para os agrônomos identificarem as ervas daninhas. Enfim, é uma coisa de uma utilidade muito grande. É claro que isso vai ser aperfeiçoado, eu imagino. Quanto mais for sofisticado o sistema, quanto mais informação tiver, ele vai se corrigindo, ele vai melhorando. Mas isso você já aponta para o futuro, né? O livro, o papel vai ficando para trás, não é? E o que nós vamos ter são sistemas inteligentes como esse, que nos permitirão conhecer as plantas, não é isso? Conhecer as plantas na palma da mão. Esse é o meu ultimate goal, porque eu acho que nos próximos 15 anos eu consigo terminar. Eu tenho 73 anos, talvez eu consiga terminar. Eu gostaria, Evaristo, de deixar aqui o meu convite expresso às pessoas que desejarem visitar o jardim, para conhecer as suas belezas. Nós temos jardins maravilhosos, eu estou lá todos os tempos, eu posso conversar com as pessoas, e principalmente nós temos um restaurante maravilhoso, gente. Vocês não têm noção, eu considero um dos restaurantes de à la carte melhores do interior de São Paulo. Por favor, venham conhecer, vocês vão comer Vitória Régia, o espaguete de pêssego Vitória Régia, com chimé de camarão e outros pratos feitos com plantas não convencionais, ok? Porque esse é um dos temas do nosso estudo, ok? Então, eu espero vocês aqui muito brevemente. Não, é uma oportunidade mesmo, e é diferente, né? Um programa sadio, muito agradável, acho que pode atender vários gostos. E vocês podem ir só para contemplar também. Eu gosto muito de ir em jardins, por vezes para contemplar, sentar no lugar e ficar contemplando essa beleza, né, encantadora das plantas, que você tem o visual, mas você tem o perfume, você tem o farfalhar das flores, das folhas com o vento. Quer dizer, é uma coisa, uma experiência muito bacana. O jardim dele é uma coisa excepcional. E também, além da gastronomia, tem os livros, tem coisas interessantes que vale a pena ter, às vezes, na biblioteca particular, para quem tem interesse, né? Eu gostaria de te passar para os pontos finais que você gostasse de sinalizar, algum aspecto do futuro ou do momento atual, alguma recomendação. Fique à vontade, Lorenzi, para fazer a sua conclusão aí. Evaristo, eu gostaria de deixar uma mensagem para os jovens, principalmente, que muitas vezes se sentem desvalorizados, não reconhecidos pelo seu mérito. Mas olha só, gente, eu, lógico, sofri isso desde os primeiros dias da minha formatura. Realmente não existe no Brasil esse lance da meritocracia. Mas olha só, recentemente, aliás, esse ano mesmo, início do ano, eu fui agraciado com uma das maiores honrarias da jardinagem e paisagismo da Royal Horticultural Society da Inglaterra. Eu nunca fui lá, não conheço ninguém lá, eles simplesmente sabem do meu trabalho e, de repente, me deram esse prêmio, que é uma condecoração lá de 1870, o primeiro prêmio, é o Vitti Memorial Medal, que era para ser recebido da rainha, mas, infelizmente, ela pegou Covid justamente naquela semana. Mas, enfim, eu queria deixar isso como um estímulo aos jovens, que muitas vezes trabalham sozinhos. Eu, por exemplo, sou do setor privado, realmente ninguém acredita muito no setor privado, né? Mas se veja como é que é. Alguém está vendo, alguém viu e alguém me premiou. Eu tenho muitos prêmios internacionais nos Estados Unidos aqui, mas por quê? Não que eu vivo lá, dou palestra, pelo contrário, eu nunca tenho oportunidade de ir para lá, né? Então, esse é o meu conselho que eu dou para as pessoas, ok? As plantas nos ensinam a viver, não é? A conhecer os ciclos cósmicos, os ciclos da natureza, não é? A beleza de toda essa diversidade vegetal. Eu sou apaixonado por esse tema, enfim,
então sou um pouco suspeito, mas vale mesmo a pena. Nós não teríamos agricultura, certo? Sem a domesticação dessas plantas, isso continua. O Lorenzi mencionou aqui as punks, essas plantas não convencionais, cada vez elas estão sendo retomadas, divulgadas, tem muito assunto, desde as ornamentais, as fruteiras, as agronômicas, muito assunto para explorar nesse campo e que algum jovem também se interesse, né, de seguir essa carreira e, sobretudo, o exemplo de uma pessoa como ele. Eu queria agradecer muito sua participação aqui no Brasil Verde. Para nós foi uma alegria ter você aqui conosco, viu? Muito obrigado, o prazer foi todo meu, Evaristo, sempre à disposição, viu? Então, convidamos a todos a estarem de novo conosco na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!